Crianças são especialmente vulneráveis a histórias de monstros, escondidos embaixo de suas camas ou em armários, mas nem sempre essas são apenas histórias. Há um demônio perverso, semelhante ao bicho-papão, só que muito maior e mais assustador. Seu nome é Balbás. Provavelmente, sendo você uma criança que está tranquila em seu quarto, pensando no que fará no dia seguinte, o primeiro sinal seriam olhos vermelhos surgirem em cantos escuros da casa. Em seguida, mãos com dedos finos e enrugados se apoiam na parede e se aproximam de sua cama. Os baobás atacam e sequestram supostamente crianças que desobedecem aos pais. Eles farejam essas de longe. Moram dentro de casas, embaixo de carpetes e em cantos escuros, sempre observando em silêncio. Quando capturam suas vítimas, rasgam seus cabelos e depois as sufocam. Então, quando ver um brilho avermelhado em algum canto de sua casa, tome cuidado, pode ser algo muito ruim. Há poucos crimes mais indignantes do que o infanticídio. Para assassinar seus filhos é necessária uma maldade extrema, mas como dizia Newton, toda ação gera uma reação. E é desse tipo de crime que surgem os Mylens, espíritos de crianças condenadas a vagar pelo mundo e guiados pela inveja daqueles que vivem. Como normalmente vítimas do infanticídio são enterradas fora dos cemitérios e solos sagrados, os Mylen ficam vagando pelo mundo e sequestrando viajantes à noite, pulando em suas costas. A partir daí, o viajante tem duas escolhas: levar o Mylen até uma área sagrada, lhe dar um nome, já que esses nunca foram batizados, e em seguida enterrá-los. A outra escolha, é bem simples. Se o viajante se recusar a levá-lo, o Mylen teria um ataque de raiva e o mataria imediatamente. Então, caso encontre uma criatura à noite perto de uma estrada e essa lhe pedir para levá-lo a algum lugar, pense bem antes de responder. O mundo todo é muito assustador após a meia-noite. Qualquer movimento no escuro parece um monstro ou um assassino prestes a fazer algum mal. Caso realmente seja inevitável sair nesse horário, preste muita atenção a ruídos agudos incessantes nos ouvidos. Caso ouça, é sinal de que está prestes a entrar em contato com um gachadokuro, e isso é algo bem ruim. Você verá uma criatura gigantesca com 15 vezes o tamanho de uma pessoa normal, composta pelos ossos daqueles que morreram de fome ou em batalha e nunca tiveram um enterro digno. É fácil compreender de onde vem toda a raiva dessa criatura. Normalmente, aqueles que o encontram têm a cabeça arrancada e o sangue todo sugado, até a última gota. Caso se veja em frente a um gachadokuro, não tente enfrentá-lo, pois ele é imortal. A única forma de detê-lo é através de encantamentos shintoístas, uma religião muito popular no Japão. Uma dica: não saia de casa depois da meia-noite. As Filipinas são um local realmente assustador para quem tem medo de monstros. Caso tenha coragem de visitá-la, uma dica: cuidado com o que habita lá além dos seres humanos. Enquanto você dorme, mantenha toda a casa fechada e reze para que nada lhe aconteça.
Caso você seja mulher e estiver grávida, tome cuidado extremo. Feche todas as janelas. Cheque 2, 3, 4 vezes cada porta e cada janela. Senão você pode ser a próxima vítima do Manananggal. Essa é uma criatura demoníaca que, quando sai à caça, se divide em dois. A parte superior do torso, com asas de morcego, sai voando pela noite atrás de presas. Usam a língua para arrancar o coração dos fetos de dentro da mãe ou para sugar o sangue daqueles que dormem. É uma criatura com gosto peculiar. Tem uma preferência sádica por casais que se amam, que estão noivos ou apaixonados, mas essa criatura também é consideravelmente vulnerável. Se você sair para uma caminhada à noite e encontrar um corpo sem a parte superior do torso, ainda de pé, é uma Nanangal que saiu para a caça. Nesse caso, jogue sal, alho ou cinzas em cima, e ele nunca mais conseguirá se juntar à parte superior e morrerá. Uma dica para quem for se aventurar nas Filipinas: tome cuidado com o que acontece enquanto dorme. Tome cuidado ao conversar com um agente de viagens sobre as Filipinas. Ele provavelmente irá preferir esconder alguns dos perigos de lá. Além do monstruoso Manananggal, outra criatura perversa habita lá. Seu nome é Aswang. Caso você acreditasse no agente de viagens sobre ser completamente seguro viajar e finalmente chegasse nas Filipinas, deveria ficar atento a todos ao seu redor, pois o Aswang durante o dia assume a forma de uma pessoa comum, vivendo em meio à sociedade, mas somente com um objetivo: escolher a sua próxima presa. Quando a noite chega, assume a forma de um gato siamês preto, ou de um cachorro gigantesco, ou até de um pássaro do tamanho de um ser humano. Então segue sua presa até que ela esteja completamente sozinha e vulnerável. Então a ataca, devorando-a completamente. Assim como o Manananggal, o Aswang tem uma preferência por mulheres grávidas, e essas o atraem mais do que qualquer presa. Caso você se encontre nas Filipinas, há algumas formas de se proteger dessas criaturas. Primeiro, olhe diretamente nos olhos das pessoas quando cruzar com elas. Isso porque nos olhos do Aswang você verá a si mesmo refletido de cabeça para baixo. A outra forma é através de um óleo especial feito por um curandeiro, que irá borbulhar quando estiver perto de uma dessas criaturas. Caso o Aswang o devorasse, encontrariam no seu lugar um clone feito de plantas e pedaços de árvores, que essa criatura usa para ocultar seus crimes. No caso de pensar em ir para as Filipinas, por via das dúvidas, não acredite totalmente nas agências de viagens. Boa sorte! Enquanto viajava pela Europa durante a Idade Média, você chega em um vilarejo deserto. Cada casa com porta fechada possui uma cruz vermelha pintada, uma situação incomum para um viajante. De repente, uma velha mulher de rosto pálido, vestindo um vestido vermelho e carregando uma vassoura e um ancinho, aparece à sua frente e se aproxima. Ela sorri e vai embora sem dizer nada. Provavelmente era uma besta. Essa era uma velha mulher que viajava de vilarejo em vilarejo, levando a morte e desgraça da peste negra com ela. Caso ela viesse até o vilarejo em que você morasse, havia duas possibilidades. Se estivesse armada com um ancinho,
Significava que havia esperança, pois ela certamente pouparia algumas vidas. No entanto, se viesse com a vassoura, não havia o que fazer. A peste negra inevitavelmente viria e levaria à morte o vilarejo inteiro. Você provavelmente teria somente 3 dias de vida até a profecia se realizar e deixar o vilarejo inteiro abandonado com corpos espalhados por todos os lados. Fique de olhos atentos às cidades que pareçam abandonadas. Montanhas são lugares que desde o início dos tempos foram desafios para a humanidade. Nelas habitavam monstros, dragões e gigantes. Não à toa são locais que a maioria das pessoas costuma evitar. Talvez isso seja mais do que nunca uma atitude sábia, pois há uma criatura que toma as montanhas da região da Europa Central para si. Essa criatura é o Rubezal, um demônio que vive nas montanhas. Tem a forma de um cervo em pé, com cascos de cavalo e carregando um cajado. Pode aparecer ainda sob a forma de um velho com um cajado, lembrando um mago. O terror por trás do Rubezal não está na forma como ele exerce suas maldades, mas na falta de informações sobre elas. Quem tentou cruzar as montanhas dessa região sem levar oferendas jamais foi visto novamente. Então não restou ninguém para contar a história. Quanto à oferenda, é necessário levar um galo preto para oferecer a essa criatura e acalmar sua fúria. Caso cruze por regiões montanhosas e vir um velhinho com um cajado pela região, certifique-se de que está com seu galo à mão. Há poucas coisas que são mais fortes do que o laço que une uma mãe e seu filho. A maioria das mães daria sua vida para protegê-los. Algumas vezes esse laço é tão forte que permanece depois da morte, só que não da forma como você imagina. As Desivozonas são espíritos de mulheres que morreram grávidas. Possuíam a forma de uma mulher com aparência horripilante, com muitos pelos espalhados pelo corpo e cabelos longos, além de um chapéu vermelho com galhos de samambaia. Habitavam perto de rios, lagos ou córregos e eram um dos maiores temores das famílias dos vilarejos vizinhos. Isso porque a Desivozona sequestrava bebês recém-nascidos das casas de suas famílias e os levava para criar como se fossem seus. Como compensação, colocava no berço, no lugar do recém-nascido, um Chaledin, uma de suas crias, um bebê com tamanho desproporcional, geralmente com deficiências físicas e uma natureza perversa. Caso você fosse uma mãe e quisesse proteger o seu recém-nascido, haviam alguns processos que poderiam ajudar. Primeiro, amarrar um lenço vermelho na mão da criança e a vestir com um chapéu vermelho. Além disso, proteger os rostos desses da incidência direta da luz da lua durante a noite. Caso você fosse uma mãe e seu recém-nascido fosse levado por essa maléfica criatura, ainda havia uma esperança. Um ritual um pouco brutal, mas para uma mãe desesperada por recuperar seu filho, seria uma opção viável. Você deveria levar o Chargening até uma pilha de estrume, chicoteá-lo com um galho e despejar água de uma casca de ovo vazia, gritando em seguida: "Pegue a sua e me dê de volta a minha." Dizem que a Desivozona sentiria pena e viria pegar a sua criança de volta, devolvendo assim o recém-nascido. Caso more perto de rios ou lagos, tome cuidado com o que também mora perto de você.
Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Já dizia um antigo sábio. Há segredos cuja existência sequer suspeitamos, e quando descobrimos, já é tarde demais. Caso você estivesse caminhando ao pôr do sol por um lugar deserto, de repente um cavaleiro em um manto negro se aproxima. Quando ele chegasse perto o suficiente, veria que não possuía uma cabeça. Essa, na verdade, está em suas mãos. Ele é chamado de Dullahan. Ele passa perto, mas você desvia dele a tempo. Mas ele é vingativo e mesmo aqueles que sobrevivem são punidos. Um sangue seria lançado diretamente em seu rosto, ou pior, você imediatamente perderia a visão de um dos olhos. Mas isso no caso de somente ver ele, pois o Dullahan estava sem dúvida atrás de alguém. Deve ter parado na porta da casa da pessoa e chamado seu nome. Esse foi o fim dela, como tantos outros que encontraram destino semelhante, pois o Dullahan nunca deixa vivo a pessoa cujo nome foi pronunciado. Há somente uma esperança. Caso essa criatura estiver perseguindo você, ainda há como sobreviver. Não desista. Basta que você tenha algum objeto de ouro no bolso. Esse cavaleiro espectral tem pavor de ouro, e quando ver o brilho de algo como uma moeda de ouro atirada no chão, ele sairá em disparada, e você sobreviverá para contar a história. Por via das dúvidas, sempre saia de casa com uma moeda de ouro no bolso. Nunca se sabe quando a morte pode chamar seu nome. Em uma noite, você dorme tranquilamente em seu quarto. De repente, acorda, mas não consegue se mexer. Seus braços e pernas não respondem. Seu corpo está como se estivesse desligado, mas seus olhos estão abertos e você vê tudo o que acontece em volta. Percebe uma mulher alta, com pernas monstruosamente longas, sentada em cima de seu peito ou de suas pernas. Ela morde seu pescoço e suga seu sangue, ou pior, o estrangula até a morte. Caso sobreviva, você provavelmente foi visitado por uma Esmore. São espíritos presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, daquelas que eram pecadoras quando vivas e morreram sem confissão. Podiam, além da forma espectral, aparecer sob a forma de sombras fantasmagóricas e geralmente levavam à paralisia do sono ou a problemas respiratórios durante o sono. Essas criaturas atravessavam paredes e portas. Nada as impede de realizar o que querem: atormentar, estrangular ou sugar o sangue e energia vital de suas vítimas. Caso você acorde uma noite com movimentos involuntários nas pernas, perceber-se totalmente suado e sentir uma pressão sob seu peito, pode-se considerar sortudo, pois você acabou de ser visitado por um Esmore e sobreviveu. Não há dicas de como se precaver contra as investidas dessas criaturas. Algumas lendas dizem para evitar dormir com a barriga para cima. Por via das dúvidas, não custa tentar fazer isso essa noite, caso queira garantir acordar com vida. Mas caso negligencie isso, dormir pensando: "Ah, são apenas lendas", bem, se você acordar numa paralisia do sono, com uma Esmore mordendo seu pescoço enquanto apenas observa, não diga que não foi avisado. Bons sonhos.